Oi, pessoal. Saudações a todos aí. É, Gostaria de dar algumas informações de orientações aqui sobre o estudo de caso do projeto COQ10 para ajudá-los aí na atividade prévia, no entendimento desse estudo de caso, que é base para o módulo de gestão de projetos PMI. Ok? Bom, vamos iniciar aqui dizendo o seguinte: qual é o cenário, né, desse projeto? Então, uma empresa fictícia aqui que eu criei, chamada Vit Pharma, ela é uma empresa brasileira, iniciou suas atividades em 83, com o objetivo de suprir o mercado de vitaminas especiais no Brasil. E que, por conta de uma escassez de fornecimento, de fabricação local, muita importação, então tinha uma oportunidade de negócio. Bom, a empresa possui uma linha de produção, né, do COQ10. COQ10 é uma coenzima. é, Tem os detalhes que vocês podem ler aqui, né? Praticamente está em todas as células do nosso organismo. Participa dos processos de produção de energia de ATPs, né? Sendo benéfico ao coração, cérebro, rins. Então, é isso que serve essa coenzima Q10. É um suplemento, na verdade, né? Muito bem. Os setores de fabricação da Vitpharma, né? Trabalha com lotes, com bateladas. E a embalagem, né, abrange máquinas de blister, que são as emblistadeiras, que montam dentro de uma caixinha do medicamento, da coenzima Q10, e essa caixa, né, do medicamento ela é conhecida como cartucho. Então você faz o emblistamento, né, que é a colocação do comprimido numa base de PVC, que você, sobre aquecimento, você faz uma selagem. Então esse processo de emblistamento, né? Põe dentro da caixinha com a bula, etc. E isso monta o cartucho, que vai montando as caixas e você tem a caixa de embarque final. Bom, o que acontece é que o mercado está em expansão, tem uma demanda aí em elevação e isso vai causar um bottleneck, né? Um gargalo na área de compressão da companhia. O que é a área de compressão? Quando você produz o comprimido, né, a parte de fabricação, você vai produzir o pó, o comprimido com o princípio ativo. Para transformar ele num comprimido, você tem que comprimir. Por isso que é chamado de comprimido. Como que você faz isso? Numa cavidade, se você põe o pó e faz uma pressão bastante rápida, é, uma pancada rápida mesmo, o que acontece? Você comprime o pó e ele vira um comprimido. Então, esse processo é uma máquina que faz de compressão. Cada giro dela gera 30 comprimidos. Ela é uma máquina que ela produz em torno de 200.000 comprimidos por hora e já chega hoje a muito mais de 500.000, tá? Comprimidos por hora, para vocês terem uma ideia. E a alimentação do pó é por cima, vai caindo nas cavidades e punções. Quem que faz essa batida de compressão? São punções de aço inox que bate dentro da cavidade com o pó e forma comprimido, tá certo? Então, só para vocês entenderem esse processo de compressão, tá bom? Bom, o gargalo está na área de compressão. Se vocês aqui, eu ponho o fluxo produtivo para vocês entenderem, né? Então, tem a pesagem, separação de matérias-primas, aí vai fabricar o pó nos mixers. Feito isso, você tem um produto semi-acabado, intermediário, que vai para a área de compressão, você alimenta esse pó nas máquinas de compressão e ele vai comprimir esse pó nas cavidades da máquina, gerando o comprimido pronto. Esse é o fluxo produtivo geral. Agora, com esse gargalo, essa demanda de mercado, a perspectiva e essa oportunidade de negócio, isso gerou um clima, né, na reunião do comitê executivo, o senhor Pablo Escobar é o diretor de operações, e ele trouxe esse ponto para discussão, e aí começou a discussão através da apresentação de um business case, que foi realizado pelos gerentes de engenharia e finanças. Então você vê que tem aspectos técnicos já de demanda, de tipo de máquina e também de retorno financeiro com apoio de finanças, né? O ROI, que é o retorno sobre investimento,
para mostrar que há um retorno em menos de 2 anos, um ganho de market share da ordem com potencial de 2%. Quer dizer, isso embasou a discussão no comitê executivo. Bom, de imediato, o gerente de produção, veja bem que ele argumentou que não há necessidade de comprar uma nova máquina, porque ele supre essa demanda com hora extra, com um adicional noturno, ele tem um custo mais alto, mas ele consegue suprir. Esses pontos devem ser analisados, porque tem impacto, né? Tem estresse dos funcionários, o maquinário já tem um certo tempo de vida, então você já tem uma taxa de falhas bastante significativa, o que pode afetar fortemente esse plano, né? E gerar uma ociosidade e a um custo muito maior para a produção, né? E acaba podendo impactar em backorder, né? Que é o BO, em falta de entrega de produto para o mercado. Mas houve uma defesa, veja bem, contrária a todos os pontos de vista do gerente de produção para não comprar, não investir e ficar com a despesa em pessoal com quarta turma. A engenharia destacou, né, que adquirir uma nova máquina vai eliminar o gargalo, não só isso, vai trazer tecnologia nova, vai trazer um expertise novo, vai reduzir um turno de produção. Então, são todas as vantagens aí apresentadas pelo novo projeto. Bom, aqui você vê nesse momento que eu estou mostrando aqui um negócio muito interessante, porque o projeto, pessoal, ele é pela definição do PMI, ele é um esforço temporário, em que ele tem uma data de início e uma data de término. E ele produz um serviço, produto único. Mas, pessoal, eu gosto muito desse tipo de interpretação e de explicar isso aqui para vocês. Veja que eu tenho uma rotina atual hoje nessa fábrica Vitfarma. No caso real, essa rotina existe. Olha só a rotina atual dela. Um gargalo na compressão. Hoje uma produção de 230.400 comprimidos por hora. 3 turnos de 8 horas. Utilização de 100% da máquina. Uptime de 75%. Ou seja, eu estou com downtime 25% do tempo, máquina parada. E ociosidade de mão de obra. MTBF, o que é MTBF? Mean Time Between Failure. Tempo médio entre falhas, 15 dias. Ou seja, ela para 2 vezes por mês esta máquina, em definitivo, e até uma solução ocorrer por parte da manutenção. Um operador por turno, 24% com revezamento. Então essa é a situação atual. O que eu quero no futuro? Qual é a proposta que foi levada para o comitê executivo? Uma situação sem gargalo na compressão, uma produção futura que é mais do que o dobro, né? É o dobro, 460.800, é o dobro da produção atual, isso com uma máquina. Tá? 2 turnos de 8 horas, ou seja, redução de um turno, então há um comprometimento aqui com a redução de um turno. Utilização 100% da máquina. Uptime, 95%, o compromisso é um downtime menor ou igual a 5%. Um tempo médio entre falhas de 45 dias, ou seja, 1 mês e meio, a cada 1 mês e meio uma parada. E um operador por turno. Essa é a rotina futura, é o meu sonho. É o sonho da empresa em melhorar esse processo em função de uma demanda, em função de uma oportunidade. Bom, essa rotina futura, o que vai me ajudar, o que vai transformar a rotina atual numa rotina futura? É exatamente o conceito de projeto, ou seja, um projeto ele te leva de uma situação de rotina atual para uma situação de rotina futura com as melhorias em função das necessidades do negócio, a necessidade de mudança da empresa, né, que gerou e justificou o projeto. Então o projeto ele permite que você saia de uma rotina para outra rotina. Perfeito? É por isso que ele é um evento, vamos dizer, um esforço, né, temporário, porque o final da rotina atual é o início, né? Você tem o início do projeto, o término vai começar uma rotina completamente nova com a entrega do projeto. Então, por isso que ele é temporário. E ele gera um serviço único porque ele é exclusivo, ele tem os seus recursos, ele tem toda a sua administração específica para este projeto, com esta aplicação, com estas variáveis.
Tá? Então, isso aqui é muito legal e isso acaba, de uma forma prática, mostrando o conceito de projeto. Bom, aí eu falo um pouco sobre a, restrições, né, importantes. A área de qualidade solicitou o rigor máximo na qualificação e validação. Nenhuma máquina no setor farmacêutico pode ser liberada sem qualificação e validação. A área de facilities alerta fortemente, né, que tem dificuldades, hoje tem restrições físicas no layout, então precisa de readequação de layout, e também o sistema de ar-condicionado de exaustão, porque quando você fala em pó de comprimido, você tem que ter exaustão, pressão negativa no ambiente de compressão e na entrada, e tudo isso. E isso é hoje, vamos dizer assim, especificado para uma máquina. Se você vai ter uma outra máquina com o dobro da capacidade, você precisa readequar condições de facilities, de utilities. Então, o gerente de manutenção também solicitou, veja bem, treinamento, porque a equipe dele tem um gap em relação às novas tecnologias que vão ser incorporadas nessa máquina. Né? Então, é necessário prever treinamento. Aqui é um organograma da empresa, né? Para que vocês tenham uma ideia, o Pablo Escobar é o diretor de operações e as várias diretorias. Aqui eu chamo a atenção o seguinte: quando vocês forem tratar vocês podem alocar qualquer recurso que está nesse organograma. Vocês vão ser a equipe de projeto contratada. Tá? Vocês são contratados para realizar esse projeto, planejamento e execução e entrega. Então, se você quiser necessitar alocar pessoas internas, você aloca com base no planejamento. Mas a equipe de projeto são vocês. O gerente de projeto é o líder da sua equipe. Tá bom? Muito bom. Veja que a empresa não tem uma cultura de projeto institucionalizada. O que significa isso? Ela é imatura, ela está num processo embrionário de gestão de projetos. Né? Isso é ruim, porque as pessoas não estão acostumadas, né, com a nomenclatura dos projetos, não estão acostumadas com as rotinas, com a documentação, e com a comunicação, enfim, vários detalhes que nós vamos estudar. O clima organizacional, falta cultura em gerenciamento de projetos, como já foi dito, mas também ele é um clima, vamos dizer, se ele não tem uma metodologia institucionalizada, né, é cada um por si, Deus para todos, ou seja, cada um faz da sua cabeça a gestão de projetos. Isso é um estágio de imaturidade, um estágio de embrionário, que a gente diz, né, ad hoc ou ad hoc, em que não há nada institucionalizado ou organizado. O ponto é agravado, né, porque a empresa não tem ainda um PMO, né, então este ponto ainda é agravado pela falta de tomar decisão da empresa. Então, veja bem, os projetos não têm o que a gente chama de escritório de gestão de projetos para organizar, priorizar, definir, né, realmente qual o projeto que será feito, qual vai dar o retorno, qual vai ser medido e etc. Comunicação é confusa na empresa, né? Muitas vezes confundem informações rotineiras usando canais ricos. Nós vamos ver isso no capítulo de comunicação em projetos, que é muito importante, né? Quem erra esse tipo de ferramenta para a comunicação vai ter uma ineficácia e uma ineficiência na comunicação. E comunicação é 90% da rotina de um gestor de projetos dentro de uma organização. É tudo, praticamente. Um ponto importantíssimo a ser considerado também é o conflito de interesses, né? Há vários conflitos de interesse. A gente já pode citar aqui produção e engenharia, né, com conflitos. A engenharia quer o projeto, porque ela gera projeto, a função dela é inovar, é trazer novas tecnologias, etc. A produção é produzir, então quer usar os recursos internos e outros mais da melhor forma possível, o máximo possível, para poder produzir. Então aqui já tem um conflito, né? Tá? É importante vocês ficarem atentos aos conflitos de interesse, né, que tem dentro desse ambiente de projeto. Sem metodologia institucionalizada, faltam documentos, né? Faltam procedimentos de gestão de projetos, o que é ruim para o projeto, né? E até para qualificação e validação, que exige uma documentação, exige um protocolo, exige tudo isso. O setor de compras é centralizado, então vamos pensar nós vamos estudar isso, mas o que é vantagem, o que é desvantagem
se você usa o setor centralizado de compras, ou se você traz um comprador para dentro da equipe de projeto. Tem vantagens e desvantagens para vocês refletirem também esse ponto aqui. Tá? Vamos dizer assim, o figura do champion, né? A engenharia, ela faz a figura do champion. O champion é como se fosse um guardião do projeto, né? E aqui tem que se tomar um cuidado de ambiguidade, né? De atividades e de responsabilidades, porque o champion ele é um guardião, ele não é o gestor de projetos. O gestor de projetos é realmente o carregador de piano que faz a coisa acontecer. E o champion ele é um divulgador, um defensor do projeto, do chão de fábrica até a presidência da empresa. Aqui são alguns detalhes do business case, só lembrando para vocês que business case é o estudo, né, prévio que vende o projeto para o comitê executivo. Então isso tem que ser feito antes do início do projeto, não é durante o projeto. Tá? Não se faz um business case durante o projeto. Você pode até fazer uma fase 0 do projeto, que você vai contemplar o business case para poder apresentar para a diretoria e aprovar o projeto. Mas normalmente isso aqui é sempre antes do projeto. Tá? E tanto que foi feito pela engenharia e finanças, foi apresentado para o comitê executivo da empresa, né? E foi aprovado o projeto e aí sim foi contratada a equipe de vocês para a condução do projeto. E aí vem o planejamento, né? Olha só, novamente eu chamo a atenção que a equipe é formada em sala de aula, né? Para conduzir o projeto, tá? E tem sempre um líder a ser definido, é claro. Bom, vamos seguir aqui a metodologia do PMI, né? Já de acordo com o Process Group Practice Guide 2022, na verdade 2023, né? Foi lançado agora em 2023, janeiro de 2023. Ele substituiu o PMBOK, sexta edição, certo? Porque não tinha muito sentido você ter o PMBOK sétima edição, versão 2021, e ainda ter o PMBOK vigente da sexta edição. Então eu explico isso também no curso, que agora o que existe é o PMBOK 7, com princípios e domínios, e o Process Group Practice Guide, que é o 2022, foi lançado, na verdade, 2023, dezembro, foi lançado, janeiro de 23. Super novo, que substitui, aqui está realmente a metodologia de gestão de projeto do PMI. Ok? Muito bom. Bom, o trabalho em equipe, né? Nós vamos fazer em sala de aula, nós vamos fazer todos esses documentos, o termo de abertura, análise de stakeholder, engajamento, o escopo e a estrutura analítica de projeto, vamos listar as atividades, vamos fazer o cronograma completo do projeto, diagrama de rede, né? Um plano de qualidade, matriz RACE de recursos, plano de comunicação, plano de riscos, vamos ver calcular o orçamento final do projeto e uma análise qualitativa de riscos, né? Para isso, além do plano de aquisições. Okay? Então, é isso. Existem todos os dados aqui do projeto, custos variados aqui que nós vamos ter que considerar, porque tem o valor FOB da máquina, tá? Tem todos os impostos, você tem aqui os custos de importação da máquina listados, a infraestrutura necessária, a empresa que foi contratada, então houve uma concorrência, então tem todos os custos envolvidos aqui, os prazos também. Tem muita coisa que eu defino para vocês. Existe aqui o custo por hora dos profissionais, né? Quanto custa. E pode ser que tenha algum outro que não está aqui, aí vocês consultam no Google, vê a média de salário e considera se tiver algum profissional que não esteja nessa lista. Mas a grande maioria está aqui e com isso nós temos condições de, com esse estudo de caso, ser guiado para a gente desenvolver o planejamento desse projeto, que é muito interessante, tem muitas nuances, vocês vejam que ele é completo por conta do ambiente complexo de projeto, a necessidade, a justificativa muito clara, todos esses detalhes. Premissas e restrições também é um ponto que nós vamos discutir bastante. Tá? E eu espero que essa explicação aqui do estudo de caso tenha ajudado a todos vocês a compreender melhor e também a fazer a atividade prévia prevista do nosso módulo. Um forte abraço a todos
me despeço aqui e concluo essa explicação. Tudo de bom, pessoal.